Quero, nessa noite, pensar com vocês um texto que se encontra lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Nós vamos olhar para os versos 17 até o verso 24. Carta aos Efésios, capítulo 4, do 17 ao 24. Que diz assim: assim eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Nós temos aqui uma parte do apóstolo Paulo, é uma parte da carta aos Efésios em que Paulo está tratando a parte prática da carta. Essa carta, quando a gente lê ela toda, fica muito claro para a gente, uma divisão clara para a gente, capítulos 1 a 3, você tem o escopo doutrinário da carta, né? Você tem ali o conteúdo doutrinário, os fundamentos do que Paulo vai tratar a partir do capítulo 4. Quando Paulo vai apresentar o plano de Deus de redenção, Paulo vai inclusive apresentar ali que faz parte desse plano redentor a família de Deus, a igreja. E agora, uma vez que Paulo apresenta isso no capítulo 4, ele começa dizendo: eu rogo que vocês vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. E aí é muito interessante que a partir desse chamado que Paulo faz para que os cristãos, para que os crentes vivam à luz dessa vocação cristã, à luz da salvação, da redenção que eles receberam em Cristo, Paulo vai tratar de alguns aspectos práticos da vida cristã. Paulo começa nos versos 2 a 16 falando de unidade. Paulo faz uma convocação aos crentes para que vivam em unidade, preservem a unidade essa, inclusive, que é expressa na diversidade da igreja, através dos dons e dos líderes que são dados diversos, com dons diversos, e tudo isso dado para o serviço e para a edificação da igreja. E aqui, a partir do verso 17, Paulo começa a falar de que o viver a vocação cristã envolve também uma vida de pureza. E é por isso que então Paulo vai, e já tinha feito isso lá no capítulo 2 também, ele apresenta um pouco sobre isso, mas ele começa a lembrar aqui aos Efésios, e a nós que estamos lendo esse texto hoje, quem nós éramos e a situação que vivia o homem sem Deus, enquanto nós não tínhamos Cristo. Então, versos 17 a 19, Paulo coloca essa realidade da humanidade ou do homem sem Cristo, dessa velha vida sem Cristo, onde envolve os pensamentos, envolve atitudes, envolve as crenças, aquilo que ele crê, aquilo que ele pensa. Mas a partir do verso 20, Paulo vai dizer que uma vez que esse homem conhece a Cristo, ele passa agora a ser uma nova criatura. Há uma nova humanidade que ocorre através de uma transformação que ele descreve aqui como o despir-se, né,
e o revestir-se. E é interessante que Paulo, em outras cartas, ele usa essa ilustração. Então, o que a gente começa a ver aqui, na verdade, é o fundamento daquilo que ele vai tratar até o capítulo 6, no versículo 9, quando ele vai tratar dessa vida cristã e, inclusive, da pureza moral decorrentes da participação no corpo de Cristo. Então, quero pensar com você nesse texto hoje e resumir esse texto, né, para os alunos do NPP aí. A grande ideia desse texto, eu pensei da seguinte forma: a vida do crente precisa ser uma vida que rejeite a antiga vida ímpia à luz da nova vida em Cristo. A vida do crente precisa ser uma vida que rejeite a antiga vida ímpia à luz da nova vida em Cristo. Então vamos olhar para esses dois aspectos aí, dessa antiga vida ímpia e a nova vida em Cristo. Então Paulo começa nos versos 17 a 19, mostrando que o homem sem Cristo, ele é dominado pelo mundo, pela carne, e essa vida precisa ser abandonada. E é por isso então que ele começa dizendo, fazendo aqui uma exortação, uma admoestação, uma convocação, e dizendo: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto. Então a ideia de Paulo aqui é chamar bastante a atenção dos seus leitores. É dizer: olha, prestem atenção no que eu vou falar com vocês. E a convocação, esse instar que ele faz aqui, é de que os crentes não vivam mais como os gentios. Então Paulo quer chamar a atenção dos crentes, chamar a atenção dos seus leitores, de que eles agora, uma vez que eles estão em Cristo, eles têm agora essa responsabilidade de não mais continuar vivendo a velha vida que eles tinham sem Cristo. Eles não deviam mais continuar vivendo como viviam os não crentes, os ímpios. E Paulo, quando fala aqui de gentios, Paulo não está falando aqui daqueles que não são judeus, né, daqueles que não faziam parte da comunidade de Israel. Mas Paulo está se referindo aos não crentes, àqueles que vivem longe de Deus. O que Paulo fala aqui tem muito a ver, por exemplo, com o que ele disse lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 5, quando ele vai chamar agora esses não crentes de pagãos que desconhecem a Deus. Essa é a ideia de Paulo aqui. Então Paulo diz, exorta: não vivam mais como os gentios. E agora Paulo vai fazer o quê? Ele vai descrever como vivem os gentios, os não crentes, os ímpios. Ele começa dizendo que eles vivem na inutilidade dos seus pensamentos. E a ideia de Paulo aqui em falar dessa inutilidade é falar de um pensamento vão, de um pensamento vago, de pessoas que não têm objetivo na mente, de pessoas que pensam em coisas que não têm nenhuma importância. Ou seja, na medida em que as questões morais e espirituais estão relacionadas, os processos racionais deles são distorcidos, inadequados, falhando inevitavelmente em produzir um entendimento piedoso ou uma vida moral. Então, quando você fala de vida cristã, quando você fala de pureza moral, a situação deles é, no mínimo, de zombaria, por causa dessa inutilidade, por causa da vida vã, sem sentido que vivem. E por causa de que isso? Paulo, em outro lugar, vai explicar o porquê disso. 1 Coríntios 2,14, ele vai dizer que aquele que não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Ou seja, só quem tem o Espírito de Deus é capaz de discernir as questões
espirituais, que envolvem inclusive uma vida de pureza. Então são pessoas que vivem uma vida inútil por conta da sua mente inútil, por causa do pecado. Mas não é só isso. Versículo 18, Paulo ainda vai dizer, Paulo vai agravar a situação. Paulo vai dizer que além da inutilidade dos pensamentos, vai dizer que eles estão obscurecidos no entendimento. Eles estão continuamente em trevas, têm a mente ofuscada pela ignorância. Alguém disse que os não crentes pensam que eles são iluminados, porque rejeitam a Bíblia e o conhecimento de Deus e creem na última filosofia ou creem na última novidade, quando na realidade eles estão em trevas. Satanás cegou a mente deles, de acordo com 2 Coríntios capítulo 4. E é por isso que vivem dessa maneira, obscurecidos de entendimento. E aí Paulo completa ainda esse cenário dizendo que eles estão separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão. Alheios à vida de Deus por causa da ignorância. Não conseguem compreender e ver a luz. Estão separados de toda a vida com Deus. No capítulo 2 de Efésios, Paulo já havia descrito que essas pessoas, os não crentes, essas pessoas vivem no mundo sem Deus e sem esperança. Eles estão espiritualmente separados de Deus e, consequentemente, ignoram a verdade de Deus, o que resulta na obscuridade espiritual voluntária e na cegueira moral deles. E esse cenário, inclusive, é muito claro para a gente quando você lê Romanos capítulo 1. Pessoas que mesmo diante da revelação de Deus, mas não o consideram. Ignoram. Isso porque eles estão cegados, duros, insensíveis, devido ao endurecimento do coração. E a ideia de Paulo aqui, quando ele fala desse endurecimento, é como alguém que para de sentir dor. É como alguém que para de sentir tristeza. É como alguém que perde o sentimento, a sensibilidade. É como alguém que está com o coração petrificado. Inclusive a palavra que Paulo usa aqui, ela pode ser traduzida, além de endurecimento, para teimosia. Ou seja, a ideia de que eles são teimosos em permanecer no pecado. Essa é a realidade do homem sem Cristo. Insensíveis moralmente, e na medida em que continuam a pecar e a voltar-se contra Deus, eles vão se tornando cada vez mais indiferentes às questões relacionadas a Deus. Romanos 1,32 mesmo fala sobre isso, dizendo que, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. É essa insensibilidade, é essa dureza, esse endurecimento do coração, que leva até mesmo a aprovar, não só fazer, mas aprovar aqueles que fazem coisas contrárias a Deus. O irmão em Cristo disse que sem o conhecimento de Deus, tudo, em última análise, é vaidade, pois não há qualquer sentido e propósito em nada. Pode haver muito conhecimento, mas não há luz de sabedoria na mente, pois o entendimento está obscurecido.
E por conta dessa situação mental em que o não crente vive, Paulo vai dizer no versículo 19 que isso reflete nas suas atitudes. São os efeitos degradantes de suas vidas. Paulo vai falar que, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Depravação traz a ideia de indecência pública, de um tipo desavergonhado, pessoas que não têm pudor, pessoas que vivem uma vida desregrada, disposição para todo tipo de prazer carnal. É a pessoa que não se preocupa em esconder o pecado. Depravado. Depravado. São depravados na sua conduta. E é interessante que Paulo vai dizer que eles procuram cometer com avidez, ou seja, essa avidez aqui é o desejo constante e insaciável de ter mais. É uma ambição insaciável. É muito interessante que essa palavra aqui, traduzida por avidez, é a mesma palavra que em Efésios 5:5 e Colossenses 3:5 é traduzido como ganância. E que Paulo vai dizer lá nesses dois textos que ganância é um tipo de idolatria. Ou seja, o ganancioso é aquele que quer ter mais. E a ideia de Paulo aqui é de que esse ímpio, ele quer cometer cada vez mais, insaciavelmente, o pecado. E aí ele se entrega a todo tipo de impureza ou imundícia, né? E ele se entrega a essa vida desregrada do pecado. E aí Paulo mostra com isso para a gente aqui que a conduta ou as atitudes são resultados daquilo que temos na nossa mente. Essa conduta dos não crentes era a consequência dessa vaidade e das trevas que eles tinham na sua mente. Então, nós podemos dizer aqui que Paulo via pelo menos 3 coisas terríveis aqui. Corações humanos tão petrificados que já nem se davam conta de que estavam pecando. Pessoas tão dominadas pelo pecado que já haviam perdido a vergonha e a decência. E pessoas tão à mercê dos seus desejos que já não se importavam com os outros que podiam prejudicar. E agora é muito interessante porque Paulo, depois de pintar esse quadro terrível do homem sem Cristo, a partir do verso 20, Paulo começa inclusive com uma conjunção adversativa aí. Ele vai começar dizendo: todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. E aqui nós vamos começar a ver que o homem com Cristo recebeu uma renovação em sua vida que exige que os velhos padrões sejam abandonados em favor da mente e caráter renovados. Então Paulo agora começa a mostrar a diferença entre a velha vida, o velho homem, o homem ímpio, a vida ímpia sem Cristo, da nova vida daqueles que já se entregaram a Cristo. Então Paulo agora leva os seus leitores a lembrarem-se de que eles aprenderam algo muito diferente e que os levou a conhecerem a Cristo, que os levou à fé, que os levou agora a uma vida com Deus. Então Paulo vai dizer que agora essa vida com Cristo é uma vida totalmente diferente, é uma vida baseada inclusive em princípios diferentes. Um modo de vida totalmente oposto a esse que Paulo descreveu nos versos 17 a 19. E aí é muito interessante porque Paulo, da mesma maneira como ele faz com os não crentes, dizendo da treva na sua mente, do endurecimento do coração, para chegar nas atitudes,
Paulo vai fazer a mesma coisa com os cristãos. Ele vai dizer, ele vai colocar pelo menos no início 3 verbos que remetem à mente. Versículo 20, ele vai dizer, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. No versículo 21, ele vai dizer, vocês ouviram falar dele e foram ensinados. E ele ainda repete esse verbo ensinados no verso 22. Paulo está dizendo, olha, essa renovação começa a partir do momento em que vocês começam a conhecer a verdade. Quando vocês aprendem de Cristo. E é muito interessante que o objetivo dessa aprendizagem a qual Paulo estabelece aqui, não é outra coisa senão Cristo. Não é aprender apenas acerca de Cristo, mas é aprender de Cristo. É aprender das verdades do Evangelho, das verdades redentoras. É inclusive aprender, ao aceitá-lo, a ser como Ele, a andar como Ele andou. E qual é esse ensino que Paulo enfatiza aqui? Paulo vai dizer no versículo 22, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados primeiramente a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Então a ideia aqui de Paulo é de despir, de remover, de tirar esse velho homem, essa vida anterior, essa natureza ímpia, é deixar essa conduta de vida ímpia. A ideia aqui de Paulo é de se despojar do antigo eu, da antiga escravidão do crente ao pecado. É o repúdio do nosso próprio eu, da nossa humanidade caída, para adotarmos a nova humanidade criada de novo em Cristo. Até porque o caráter do velho homem não somente era corrupto, mas estava crescendo cada vez mais na sua corrupção. E como nós vemos, cada aspecto desse velho homem é podre, corrupto, corroído. Paulo diz, deixem isso, dispam-se disso. E isso é algo que nós fazemos quando nós aceitamos a Cristo, abandonamos por causa de Cristo, mas isso aqui, Paulo fala que é algo que também devemos fazer continuamente. E é por isso, inclusive, que nós temos aprendido nos domingos pela manhã sobre os pecados intocáveis, os pecados sutis, como o professor Alan muito bem tem ensinado e feito essa caminhada em vários pecados sutis. O que envolve isso? É o despir-se do velho homem, desse velho homem que se corrompe, dessa velha vida corrompida pelo pecado. Mas Paulo não para aí, no versículo 23 ele vai dizer que nós também devemos ser renovados no modo de pensar. E é interessante que a ideia aqui, o tempo que Paulo usa esse verbo, ser renovado, é um tempo em que envolve algo contínuo. Ou seja, é continuamente renovando a nossa mente, a nossa maneira de pensar. Até porque se em algum momento acharmos que já aprendemos o suficiente, ou que já aprendemos tudo, ali começa a nossa ruína, a nossa queda. Por isso que Paulo coloca esse verbo num tempo em que demonstra essa ação contínua. Nós devemos ser renovados no modo de pensar continuamente. Ou seja, é a gente se despojar vez após vez do velho homem, recordando e crendo no que diz a palavra de Deus. Crendo, por exemplo, no que diz Romanos 6,6, de que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo.
crendo e confessando a cada dia que com Cristo estou crucificado, Gálatas 2:20, e nos considerando mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo, de acordo com Romanos 6:11. Então, se a degradação dos não crentes é devido à futilidade das suas mentes, a retidão do crente é devida à renovação da sua mente. Então a gente vê aí que quando uma pessoa conhece a Cristo e se converte a Cristo, Deus concede a ela uma completa e nova capacidade espiritual e moral que uma mente separada de Deus jamais poderia alcançar. E a terceira e última atitude que nós devemos tomar é o vestir-se do novo homem criado segundo Deus, para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então, como nova criação de Deus, nós abandonamos a nossa velha humanidade ímpia e vestimos agora uma nova humanidade. Somos agora uma nova criatura. E isso envolve deixar velhos padrões ímpios e adotar novos padrões baseados no caráter de Deus. Então, essa nossa nova vida em Cristo envolve um novo estilo de viver. Essa renovação que nós recebemos em Cristo traz para nós uma renovação da nossa mente e, consequentemente, uma renovação do nosso caráter. E não é simplesmente melhorar, mas é algo novo. Nos tornamos novas criaturas. Não é simplesmente melhorar, como atualmente lançaram, uma música dita cristã que diz: preciso melhorar. É mudança, é novo, é algo novo. É mais do que simplesmente melhorar, mas é algo novo. O desafio de Paulo aqui é que rompamos definitivamente com o tipo de vida miserável dos não crentes. Devemos nos despojar da velha maneira de viver, como que tira uma roupa suja e velha, para assumirmos a nova maneira de viver, despojando dos nossos pecados e assumindo a integridade e a santidade que Deus pode nos dar. Então, como nós vemos aí, a palavra de Deus condena o velho homem com seu cheiro de morte. Por isso, precisamos viver conforme nossa posição em Cristo. Somos novas criaturas, estamos agora em Cristo e devemos viver à luz dessa verdade. Então, por isso, não podemos permitir que os padrões mundanos e carnais façam a nossa cabeça, estabeleçam nossos padrões. Nosso propósito, como crentes, deve ser o de não agradar à carne, mas em tudo agradar a Cristo. E para isso, a vida cristã precisa ser uma renovação diária, constante, da nossa mente, do nosso caráter. O problema é que nem sempre estamos dispostos a isso. E muitas vezes nos esquecemos de quem somos e do que nós recebemos em Cristo. Portanto, meu irmão, minha irmã, meu desejo é que você cresça, é que você abandone essas velhas atitudes carnais, esses pecados intocáveis, que muitas vezes nós alimentamos, e vivamos a nova vida
em Cristo. Para a gente encerrar esse tempo nosso de meditação, algumas perguntas para você pensar um pouco sobre isso. A primeira é: o que você tem ouvido, o que você tem lido nesses dias? São coisas que mostram a escuridão e total depravação das pessoas perdidas na sociedade? Do que você tem se alimentado nesse tempo? E com certeza a gama é grande, as oportunidades são muitas, as alternativas são imensas. Basta você clicar aí, YouTube, Facebook, Twitter, o que quer que seja. O que você tem lido nesse tempo? O que você tem ouvido nesse tempo? Segunda pergunta que eu quero fazer para você é: quando Deus examina a sua vida, Ele vê uma vida semelhante ao passado de pecados, ou Ele vê uma vida em conformidade com o seu chamado maravilhoso em Cristo? Lembre-se que, na medida em que a nossa cultura se deteriora, mais e mais pessoas serão capturadas. E quando isso acontece, o caminho de volta é muito mais difícil, mesmo que cheguemos a conhecer Jesus pessoalmente. Ser cristão, nós sabemos disso, não nos liberta automaticamente dos efeitos de uma vida de pecado. Essa é uma batalha diária que eu e você travamos. Tornar-se como Jesus em nossa vida é um processo de renovação. Portanto, que o Senhor te ajude e me ajude, nos ajude a sermos como Ele, a abandonarmos os nossos pecados e vivermos essa nova vida que nós recebemos em Jesus.